E aí, pessoal, retornando aí. Como a gente falou em relação à última definição do último vídeo da Luciana Durante, eu me atentei aqui para esse item que ela falou em relação ao valor de prova, né? Qual a utilidade, né, principalmente aí no aspecto profissional, de você manter os arquivos, né, bem acondicionados, bem guardados, organizados, enfim. Muitas das vezes, né, é para você ter o valor de prova. E por isso, hoje foi muito importante, né, hoje em dia, o advento do arquivo, né, o arquivo virtual em formato PDF. Porque aí aquilo que você tentou descrever no documento que você produziu, ele vai para o arquivo, né? A pessoa recebe, seja por e-mail ou pelo servidor, né, do local onde você trabalha, e ele estando em formato PDF, você vai ter a segurança de que não há nenhum tipo de alteração ou deturpação das informações que você transcreveu no arquivo. Então, o que é dito por meio do arquivo ou comprovado, né, tem o seu valor de prova e ele tem que ser mantido, certo? Agora sim, a gente vai falar em relação às características de um documento, certo? Um documento para arquivo, certo? Bom, primeiramente, um documento de arquivo, ele é um documento imparcial. É um documento imparcial. Então, esse item, ele se relaciona ao fato de que a produção documental ocorre em determinado contexto e para determinado fim. Ninguém produz um documento fora de contexto e sem uma finalidade já determinada, não é? É óbvio. Se você produz um documento, um contrato, ele já tem a finalidade dele determinada, como, por exemplo, um aluguel, um contrato de compra e venda, enfim, certo? Embora sejam redigidos por meio de uma ação humana, eles são imparciais, os documentos, pois são criados para atender um objetivo específico, como, por exemplo, a compra de um material, como eu já falei para vocês, certo? Em segundo lugar, o arquivo ele tem como característica a autenticidade. Que está direcionado a isso, que os documentos de arquivo são criados, mantidos e custodiados de acordo com os procedimentos que podem ser comprovados. Então, um documento arquivado, né, para ele ter aquele valor de prova que a gente comentou anteriormente, né, ele tem que seguir um procedimento para ser mantido em arquivo, às vezes por um determinado tempo, ou um procedimento que tem que ser adotado na confecção, né, desse arquivo, para que ele mantenha a característica de autenticidade, de inalterabilidade, que ele não pode só ter sido porventura adulterado, certo? Terceiro item de característica de documento de arquivo, a naturalidade. Mas em que sentido de naturalidade, né? Ele tem que ser um documento da natureza? Não, né? Natureza em âmbito ecológico? Não. A naturalidade é que os documentos são acumulados de acordo com as atividades da instituição, ou seja, sua acumulação ocorre dentro das transações por ela executadas. Então, se você trabalha num departamento, numa instituição, num setor público aí,
você vai estar fazendo o arquivamento desses documentos, a manutenção de tais documentos e a confecção desses documentos de acordo com a naturalidade, então com a natureza das atividades fins daquele setor, departamento, instituição, certo? Dificilmente você vai, por exemplo, dificilmente não, isso não existe. Por exemplo, você chegar numa UBS e o atendente está fazendo um registro de um boletim de ocorrência. Não tem pé nem cabeça. Ou você chegar numa delegacia e o escrivão está sentado lá com uma pessoa fazendo a inscrição dela no cadastro da companhia de habitação para ela ser sorteada para um apartamento. Certo? Ninguém vai fazer um registro de documento para arquivo fora da natureza específica. Também o documento de arquivo, ele tem como característica estar ter um interrelacionamento, ser interrelacionado. Isso quer dizer que os documentos estabelecem uma relação entre si e com as atividades que o geraram. O documento de arquivo deve ser entendido como uma peça de todo o orgânico e não como um elemento isolado de um contexto. Nossa, mas que coisa complexa. Não, nem tanto, né? Vamos pôr aqui. Interrelacionamento. Vou abreviar porque não vai caber. A grosso modo, o que essa característica de um documento de arquivo quer dizer? Quer dizer que aquele arquivo foi gerado por um motivo, então aquele documento ele já está relacionado a um acontecimento. E você enviou ele para um setor, para que esse analise ou verifique a resposta. Então, consequentemente, aquele documento inicial ele vai estar relacionado ao outro documento que o outro funcionário vai estar produzindo. Então, o documento em arquivo, ele não é um item isolado, certo? Na verdade, ele está conectado a outros fatores orgânicos da organização, outras pessoas da organização, outros documentos da organização. Então, existe, né, entre todas essas pessoas participantes, né, como eu posso dizer, do caos, né, do acontecido, para que tenha sido gerado esse documento, o documento ele se liga a todas essas pessoas. E se porventura, durante o processo de análise ou de envio, aconteça de uma linha dessas aqui, invisível, falhar e todo o processo ser perdido, por isso da necessidade de arquivo, porque todos os documentos, né, de arquivo têm o valor de prova. Para quem foi enviado, quando e por que a resposta não aconteceu dentro do previsto, dentro do que o procedimento já resguardava, por exemplo. Certo? Último item de característica de documento de arquivo, certo? Eu não vou colocar porque não cabe mais, a nossa lousa é minúscula. A unicidade. Cada documento de um arquivo tem um lugar único na estrutura documental, a qual ele pertence. Esse aspecto não está diretamente relacionado ao número de cópias produzidas, mas sim à função única que o documento executa dentro do contexto organizacional. Também uma coisinha complicada. Mas a unicidade, vou até pôr aqui apertadinho aqui, para que você não perca a anotação. Unicidade. O que ela quer dizer? O documento, né, a folha, né, em si, ela traz uma informação. Embora você tenha essa folha, certo? Um memorando, por exemplo, certo? Ou uma circular interna. Em alguns vídeos a gente já verificou sobre esse tipo de documento, a CI. E aí você tem a circular interna, então ela tem que circular entre todos os participantes da organização para que todos sejam informados.
Muito embora este documento, por exemplo, você tirou 100 cópias e distribuiu para todos os participantes, embora existam 100 cópias do documento, a mensagem é uma só. Então é isso que quer dizer. Unicidade é que aquele documento é único. Pode ter 10 mil cópias, mas aquele documento é único. Certo? A informação que ele passa é uma só. Não existe deturpação daquilo que foi dito. Certo? Bom, feito isso, a gente falando aqui das características dos documentos de arquivo, a gente vai falar agora da finalidade dos arquivos. Então vamos liberar espaço aqui na nossa pedra. Uma lousa dessa aqui, nem Moisés conseguia ter os 10 mandamentos escritos. Mas, se Deus quiser, a gente vai mudar essa situação no futuro próximo. Bom, vamos lá. Finalidade dos arquivos. Quando você salvou aquele documento do Word nos meus documentos, você nunca imaginou que arquivo, né, um arquivo poderia dar ensejo a tanto assunto. Até eu mesmo, nunca imaginei. Mas vamos lá. Finalidade dos arquivos. Os arquivos possuem duas finalidades. Então, a gente já sabe que são duas. A primeira é servir à administração da entidade que o produziu. Então, a primeira finalidade do arquivo, né, do documento em si, é servir. Servir quem? A administração da entidade que produziu. Se a entidade tinha ou tem alguma intenção, ao desejo de emitir algum tipo de memorando, de ofício, de contrato, de qualquer outro tipo de informação, ela vai se valer do arquivo para que ela seja servida, né, para a finalidade que ela decidiu. Né? E a segunda é servir de base para o conhecimento da história da entidade. Então, segundo fato, é servir de histórico. Certo? Então, vamos pensar assim. Você tem ali uma entidade. Eu vou dar um exemplo prático. Como eu já disse para vocês, eu cheguei, né, por um tempo a ser um funcionário concursado, né, mas não era estatutário, era um funcionário seletista da Fundação Parque Zoológico de São Paulo. Né? Mas aí eu já contei para vocês essa história, enfim. Mas falando do que a gente está falando, lá havia uma sala dentro do setor que era uma sala de arquivo. Né? A gente trabalhava com um departamento pessoal. Então lá você tinha uma série de caixas arquivo, aquelas caixas arquivo de papelão, e dentro delas as fichas de registro de todos os funcionários que já passaram lá pelo zoológico, lá desde a sua fundação, se eu não me engano nos anos 50 ou nos anos 60, não me lembro bem. E há a necessidade, claro, de haver uma organização ali, seja ou cronológica, né, ou alfabética, ou codificada, né, pelo código ali de admissão, enfim, eu não me lembro bem.
Mas qual que era a finalidade daquela sala arquivo? Servir à administração que o produziu, né? Muitas das vezes a gente recebia no setor algumas reclamações, né, de funcionários que já tinham saído da Fundação Parque Zoológico, eles entravam na justiça, né? O meu chefe, ele ia lá como preposto na Justiça do Trabalho, né, juntamente com o advogado do zoológico, e naturalmente eu como auxiliar lá, a gente ia lá no arquivo buscar as informações daquele funcionário, né, para servir à administração que o produziu, para ter informações sobre a pessoa, quando ela foi admitida, quando ela foi demitida. Às vezes tinha funcionário lá de muitos e muitos anos, né, com registro muito antigo, e aí a gente tinha esse trabalho de estar procurando lá, naquela poeira, naquele cheiro de mofo e naftalina e tudo junto. E também servir como um histórico, né? Às vezes não. A gente já posso, aproveitando o ensejo, já falar para vocês de um outro exemplo. Havia outras salas lá, né, não no meu setor, mas próximo ali, que eram salas que se guardavam filmes mesmo, aquelas latas de filmes antigos sobre a Fundação Parque Zoológico. Infelizmente, pelo menos na minha época, essa sala ela era muito bagunçada, era muito fora de ordem as coisas, não era um arquivo organizado, mas lá dentro você podia encontrar vários tipos de registros sobre exatamente a história da fundação, como ela surgiu, comportamento dos animais há 30, 40, 50 anos atrás. Certo? Bem, então essas são as duas finalidades de um arquivo. E, dando continuidade aqui à leitura, eles são utilizados num primeiro instante para o cumprimento das atividades administrativas, como a gente bem disse, certo? Da instituição que produziu, e consistem, durante o decorrer do tempo, em meios de conhecer o passado e a evolução da instituição. Por isso que a gente falou aqui em relação ao histórico, certo? Bom, vamos apagar aqui e vamos falar agora da função dos arquivos. A gente já sabe o que é documento, que é o que tem que estar lá dentro do arquivo. A gente já sabe as características desses documentos. A gente também já sabe a finalidade de um arquivo. E agora a gente vai saber a função. Bem, mas função de arquivo. Função e finalidade não é a mesma coisa? Não necessariamente. Mesmo porque eles estão separados aqui no texto. Então, se fosse a mesma coisa, a gente não ia estar lendo isso. Bom, pelo que eu verifiquei aqui, a gente vai ter que dar uma interrompida, porque já está acabando o tempo aí do nosso vídeo. Eu vou fazer uma descarga rápida aí do nosso aparelho para a gente poder manter aí o estudo. E aí a gente já sabe que vai entrar aqui em função de arquivo, certo? Então até daqui a pouquinho. Valeu!